Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Teen Wolf, Nascido no Sangue. Chapter 161. O zumbido suave do ar-condicionado e o gotejamento lento da torneira da pia da cozinha foram os primeiros sons registrados nos ouvidos de Tristan quando ele acordou, garantindo-lhe que ele estava de fato em sua casa. Suas pálpebras se abriram lentamente, apenas para ele estremecer involuntariamente enquanto suas retinas absorviam as luzes brilhantes de seu quarto. Ele olhou para o suporte ao lado da cama e viu uma vela perfumada acesa, quase vazia até a base. Tirando a vela, todo o resto era do quarto dele. Ele se sentou na cama, levou a mão à garganta e a esfregou gentilmente, os olhos tremendo e um leve arrepio percorreu seu corpo, sentindo que pareciam ser dores fantasmas. Ele se lembrava muito vividamente do que tinha acontecido ao que resultou. Sua briga com seu professor de inglês não foi uma surpresa desagradável, revelou algo sobre o qual ele sempre foi cauteloso. Os druidas eram assustadores. Mesmo que ela estivesse usando sacrifícios proibidos para aumentar sua força além do normal, eles ainda aterrorizavam seres sobrenaturais. A regeneração dela é irritante. Faltavam apenas algumas frações de segundos para a regeneração instantânea. Ela podia neutralizar meu sangue e até meu veneno tinha um efeito minúsculo sobre ela. E então o vento. Tirando as pernas da cama, ele foi até o espelho e ficou de pé para verificar seu corpo. A sensação de ser queimado vivo foi muito traumatizante. Ele olhou para suas mãos, vendo-as fazendo pequenos tremores, e balançou a cabeça desanimadamente. Ele nunca mais iria querer passar por isso se pudesse evitar. Ele caminhou em direção à janela que estava parcialmente aberta, deixando os raios suaves do sol penetrarem no quarto, e parou diante de seu reflexo. TZSS. Ai! Ele rapidamente retirou a mão da luz do sol e a levou ao rosto bem a tempo de ver as bolhas vermelhas cicatrizando. Quando foi a última vez que tive uma queimadura de sol? Ele distraidamente olhou para suas mãos curadas e se perguntou. A resposta para isso foi há uns 2 ou 3 anos. Ele estava tentando superar sua vontade de sangue, uma má ideia, e se absteve de beber o sangue de Malia por uma semana ou mais. Basicamente, o sol só o machuca se ele não tiver sangue suficiente no sistema, e isso não significa 1 galão ou 2 do líquido vermelho. Significava dias de indulgência em sangue de qualidade apenas para aumentar a resistência, e mesmo assim o sol ainda seria espinhoso em sua pele pelos próximos dias, semanas. Ele suspirou, pegou um roupão e desceu para a cozinha, onde pôde sentir Malia e algumas presenças familiares. Não é de surpreender que ele tenha se deparado com uma reunião de Malia, Alyson, Satomi e, surpreendentemente, um pouco Boyd também. Tristan, você acordou. Ele mal conseguia se manter firme enquanto Malia se lançava em seus braços, algumas fungadas fortes, aprofundando-se mais em seus braços. Um suspiro de alívio e finalizando com um beijo profundo e lento. Ela tremeu um pouco quando ele a segurou pela cintura e a puxou para mais perto, murmurando algo que só ele conseguia ouvir. Você está me assustando, Tristris. Eu não gosto disso. Ela disse isso com uma emoção tão magoada que fez a culpa que Tristan já sentia aumentar 10 vezes. Perdoe-me. Tentarei não fazer isso de novo. Ele sussurrou beijando sua testa, depois seu nariz, antes de finalmente pousar em seus lábios. Ele podia sentir o medo residual e a autoaversão que ela sentia se dissipando lentamente. Levaria algum tempo para ela sair dessa depressão e cabia a ele garantir a ela sua segurança. Não tente. Tenha certeza. Ela disse. Ele sorriu para ela e simplesmente assentiu. Era uma promessa que ele se esforçaria para manter. Casos raros como esses eram lembretes de que, diferentemente de outros casais e parceiros de vida, eles não conseguiam viver um sem o outro em todos os sentidos da frase. É como se eles simplesmente esquecessem que outras pessoas estão aqui tentando conversar com eles. Alyson deu um tapa no braço de Boyd com uma risada própria, uma expressão doce em seu rosto junto com outra coisa enquanto ela observava os dois. Satomi apenas sorriu para os dois, sentindo-se nostálgica ao testemunhar a cena que eles trouxeram à vida. Vovó. Tristan se separou de Malia e foi para os braços convidativos de Satomi. Ela quase perdeu seu querido menino e o pior é que ela não conseguiu chegar a tempo e se não fosse por Argentergenja que estava por perto, ele poderia ter morrido antes que pudessem ajudá-lo. Você me deixou muito preocupado, minha querida. Sinto muito por não estar presente durante suas dores. MMNMMN. Está tudo bem, vovó. Estou bem. Isso deve ser o suficiente. Ele disse enquanto ela dava tapinhas encorajadores em suas costas. Ele se virou para as 2 pessoas restantes na casa, por mais que quisesse ressaltar que elas não deveriam estar ali tão cedo, pois ele não conseguiria suportar o peso de seus sentimentos de preocupação e ansiedade. Talvez não seja uma surpresa que eles fariam isso. Eu quase morri para aquele druida. Deixou um gosto amargo que nas 2 vezes em que ela cruzou o caminho daquela mulher, ela sempre escapou, com bastante facilidade. A capacidade de sua força era difícil para ele entender, mas abriu um novo pensamento para ele. Um pensamento sombrio, por sinal. Se ela era tão forte e escorregadia de pegar, então quão forte era o Deucalion de quem ela estava fugindo? Uma coisa que ele notou durante a conversa nada agradável deles foi o medo palpitante que ela emitia quando falava dele. Era um medo genuíno e verdadeiro, medo do inevitável, o pior tipo de medo que se pode sentir em uma situação negativa. Ei, ele disse. Posso pensar em tudo isso quando estiver completamente alimentado. Sua saudação foi meio rígida e ele esperava a exasperação de Alyson e uma resposta sarcástica de Boyd.
Mas o que ele recebeu foi a garota pálida o puxando para um abraço enquanto Boyd bagunçava seu cabelo. Você nos deixou muito preocupados, cara. Nenhum de nós conseguiu dormir até ver que você estava curado. Boyd disse. Entendo. Foi tudo o que Tristan conseguiu dizer, e embora ele não tenha dito mais nada, todos puderam ouvir o silencioso desculpe por deixá-lo preocupado, que nunca foi dito. Era assim que ele era com qualquer um que não fosse Malia e Satomi, e eles estavam bem com isso. Venha, Tristan. Eu fiz um pouco de arroz. Você precisa comer bastante, pois está muito fraco agora. Satomi comentou da cozinha enquanto servia a comida para todos. Malia foi a única que não comeu, mantendo-se aconchegada ao lado de Tristan enquanto ele comia, com os olhos fechados e uma expressão pacífica no rosto. Não demorou muito para que o cansaço a vencesse e ela adormecesse em seus braços. Finalmente recuperando o sono que ela tanto precisava desde a noite em que Tristan foi mortalmente ferido, o que aconteceu 2 noites antes. Ela está abalada, Tristan. Esta é a primeira vez que ela chega a perder você. Isso obviamente a deixou abalada. Seria bom para vocês dois pegarem leve por enquanto. Satomi disse a ele enquanto ele deitava Malia na cama para descansar depois que eles terminassem o café da manhã. Não acho que seja sobre pegar leve neste momento, vovó. Ele sussurrou suavemente enquanto separava a franja de Malia para revelar seu rosto adormecido. Ela quer me matar assim como quer matar Deucalion, não por rancor, mas porque eu não sou uma causa natural. Ele passou a mão pelos cabelos de forma cansada. Ser um vampiro é tão ruim assim? As pessoas temem coisas que não entendem, Tristan. Ela consolou. Eles também temem coisas que não podem controlar e coisas contra as quais são fracos. Tristan respondeu na mesma linha. Pessoalmente ele entendia por que os vampiros eram mortos, por causa de sua fome desenfreada e força que se tornou sua ferramenta de terror. Ele era exatamente assim quando se transformou pela primeira vez, e não fosse por seu vínculo já existente com Malia, ele teria entrado em uma espiral, vivendo de sangue humano todos os dias. Satomi o ensinou a controlar-se quando ele estava em uma idade muito impressionável, cortesia de suas origens veladas, e Malia o ensinou a se importar. Não posso forçar suas ações, Tristan, mas conte com a cautela ao seu lado o tempo todo. Ela aconselhou e se levantou para ir embora. Voltarei mais tarde à noite. Fique com seus amigos e durma, você precisa descansar bastante, afinal. Depois que Satomi saiu, Tristan, Boyd e Alison ficaram sentados na sala de estar em silêncio e paz, até que Tristan perguntou. Lydia, o que aconteceu com ela? Boyd e Alison se entreolharam antes de Boyd dar de ombros, fazendo com que ambos os garotos se virassem para Alison. Ela tirou o casaco marrom que usava quando chegou e o colocou sobre as mãos enquanto se sentava de pernas cruzadas em um dos sofás maiores. Ela só começou a responder ontem, e digamos que sua primeira reação foi menos do que desejável. A mãe dela está ficando muito preocupada, quase considerando colocá-la na Ishin House. O que ela fez quando acordou? Boyd perguntou curiosamente. Alison suspirou enquanto olhava para Tristan, que assentiu levemente para que ela continuasse. Bem, ela começou a gritar assassinato sangrento e dizer coisas como estou morrendo, não quero morrer, o sangue está matando tudo, ponto. Ela disse a última parte enquanto olhava diretamente para Tristan. Até onde ela sabia, as palavras de Lydia eram um mau presságio e com sorte, o sangue matando tudo não era uma referência a Tristan. Capítulo 162. Depois que Alison e Boyd foram embora, Tristan ficou sozinho e tudo o que ele podia fazer era pensar, pensar e pensar. Na verdade, agora que ele pensou sobre isso, especialmente na perspectiva que ele tinha depois de sua briga com Jennifer, o Alpha Pack realmente considerava Jennifer uma ameaça. Apesar de como todos eles se portavam, o fato de ainda estarem escondidos esperando uma chance de atacá-la deixou claro o quanto estavam sendo cautelosos com ela. Ainda assim, Deucalion. Felizmente, ele não teve o azar de se deparar com Deucalion em várias ocasiões, mas a sensação que ele teve do antigo Alpha era uma sensação recém-impressa em sua cabeça. Sem dúvida, ele era mais assustador do que qualquer coisa que Tristan sentia por Jennifer, e as palpitações de medo dela sempre que ela falava dele eram reveladoras. POV, com Scott MC Cole. Scott caiu de joelhos, ofegante de exaustão, enquanto estava parcialmente deslocado. Você está mantendo muito controle, Scott. Deucalion ficou na frente dele, encostado na bengala. Às vezes é melhor deixar ir. Você não pode sempre proteger o que quer se continuar se segurando. Scott franziu a testa. Isso tem sido um problema desde seu sequestro, e de tudo que ele esperava de um sequestro. O que ele não esperava como variável era Deucalion lhe ensinando o controle ao abrir mão dele. Goste ou não, deixe que isso triture, agrave e irrite seus ossos morais, no final nada disso importa quando você falha. Deucalion disse, sua voz não era áspera ou persuasiva. Você disse que me deixaria voltar para casa quando chegasse a hora. Scott argumentou, claramente não feliz com o fato de que sua mãe, melhor amigo e todas as pessoas com quem ele se importava estavam preocupadas com seu bem-estar. Sua mãe era mais preocupada, sem dúvida. Eu disse que você pode ir quando quiser depois de aprender o controle, disse Deucalion. Se você acha que pode lutar contra essa mulher no caso de ela vir atrás de você ou de sua família, então eu quero que você saiba que você só tem a si mesmo para culpar pelo que quer que aconteça. Segunda, Scott tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Não era como se ele tivesse escolha. Não importa como sua situação pudesse parecer agora, ele ainda era um prisioneiro aqui.
Tudo que ele sabia era que Deucalion precisava ver algo dele e era isso que o assustava. Não importa o quão hospitaleiro o Alfa Cego tenha sido com ele desde o começo. Ele não tinha ilusões de que qualquer coisa em que Deucalion estivesse interessado a longo prazo fosse algo bom. Coragem, você aprenderá. Embora de que forma ainda esteja para ser visto. Deucalion dobrou sua bengala e se virou para sair da sala. Droga! Ele gritou e bateu as mãos no chão em um acesso de raiva, apenas para seu rosto se contorcer enquanto suas mãos queimavam de dor, com definitivamente alguns ossos quebrados. Ele estava confuso, perdido e com dor. Quem sabe quando a paciência de Deucalion com ele acabaria e o Alfa Farto simplesmente se livraria dele ou mandaria os gêmeos fazerem isso. Ponto de vista, Satomi Ito. Satomi pensou que seu coração tinha parado quando Derek contou o que tinha acontecido com Tristan, furiosa como se o mundo estivesse zombando dela ainda mais. Ela só podia estar do outro lado de Beacon Hills. Era estranho como o vínculo que ela compartilhava com Tristan era mais forte do que os outros de sua matilha, mas ela não se importava muito com isso. Quando se tratava de Tristan, era mais um instinto proteger seu neto do que o dever de um alfa proteger seu filhote. Se ela fosse mais honesta consigo mesma, tudo o que estava acontecendo ultimamente a deixou incrivelmente perdida. Ela tinha mais de 100 anos, uma alfa pacifista. O tempo tinha feito o que era devido ao sábio alfa, e era por isso que ela queria que Tristan realmente se colocasse no pedestal de ser um alfa. O Daraz já era forte demais para um alfa se conseguisse escapar de Tristan e Derek, o que significava que Deucalion logo revelaria a jogada em suas mãos, e isso a deixou extremamente cautelosa. Para um lobisomem alfa, Deucalion estava no auge da vida com mais de 50 anos, diferente dela, que já tinha passado dos 100. Ela suspirou desanimada enquanto seus dedos se agitavam ao redor das contas que suas mãos seguravam. Sinto que o tempo para nós, a velha geração, já passou há muito tempo. Por que ainda estamos causando problemas para os mais jovens? Não importa quantas vezes ela se fizesse essa pergunta, ela nunca conseguia chegar a uma única resposta tangível que pudesse aceitar de todo o coração. Devemos ser o guia da nova geração, uma faísca para suas brasas ardentes. Ela não fez uma escolha, porque não havia nenhuma a ser feita. Quando dever e obrigação se alinham, o fator de uma escolha não se torna mais disponível, ele se torna outra coisa. Alguns podem chamar isso de destino ou fatalidade, mas para Satomi era um propósito. Nesta sala muito antiga e simples, Satomi estava sentada de pernas cruzadas em posição meditativa, com os olhos fechados, enquanto apenas o clique rítmico das contas que ela segurava em ambas as mãos ressoava pela sala. A única coisa boa que saiu da briga com Jennifer, pensou Tristan, foi que aconteceu no fim de semana, então ele estava curado para o dia de aula, apenas para mais uma vez ser atingido pela sensação de queimação do sol. Ele tinha algumas bolsas de sangue, mas elas mal eram o suficiente para o que ele precisava. Malia obviamente se entregava sempre que ele sentia suas presas coçando, mas ainda assim não era nem de longe o suficiente. Ele sentiu, sem saber ao certo, que poderia passar por cima de uma dúzia de humanos e sugá-los até secar, e ainda ficaria com fome demais. Ele também não saiu para caçar uma bolsa de sangue humano fresco porque sentiu que, com o quão fraco estava tanto mental quanto fisicamente, seria quase impossível parar no meio da refeição. Então ele não teve escolha a não ser depender somente de Malia para obter sangue, a ponto de conseguir saciar sua sede sozinho. O que ele não levou em consideração na primeira vez que pensou sobre isso foi que ele agora era um alfa, um primearca e um nascido de sangue para começar. Ele precisava de mais do que apenas algum sangue. Ele precisava de um banquete dele. Nesse ritmo, é quase como se você não estivesse melhorando. Malia comentou após alimentar Tristan pela 5ª vez hoje. Tristan coçou a cabeça desajeitadamente, sentindo-se mal por ser um fardo tão grande para Malia. Ele tinha ouvido de Malia e Derek sobre o que Chris tinha dito sobre sua fome por humanos e ele não pôde deixar de concordar. Mesmo agora, quando ele estava desesperadamente faminto, a primeira coisa que lhe veio à mente foi beber sangue humano. Sabe, se você contasse aos outros o que está passando, eles ajudariam num piscar de olhos, sugeriu Malia. Por mais que ele quisesse negar as palavras dela, ele não podia, pois era verdade. Se ele dissesse ao bando que estava faminto por sangue e não estava confiante em se alimentar de humanos, sem dúvida eles ofereceriam seu próprio sangue. Pelo menos a maioria deles. Que tal? Se Brett aparecer mais tarde, nós contaremos a ele. Pelo menos podemos pegar Jean, Tierney e DeMarco junto com Brett e Lori. Isso deve ser mais do que suficiente para sua sede, certo? É provavelmente. Ele concordou. Com Jennifer lá fora e nos últimos estágios de seus sacrifícios, ninguém sabia o que ela faria. Não posso ficar preso dentro desta casa. Como a noite era o único momento em que ele podia se mover livremente, a irritação de Tristan estava no auge e pela primeira vez desde que se tornou um vampiro. Ele sentiu simpatia por aquelas espécies de vampiros que não podiam andar livremente sob o sol. O quê? Ele perguntou ao ver Malia olhando para ele e hesitando em algo que ela queria dizer. Ah, nada. Ela dispensou com um aceno despreocupado, mas ainda disse o que estava em sua mente. Por que você não aceitou a oferta de sangue de Allison e Boyd? Você quer dizer, além do fato de que eles são humanos ou que o sangue deles seria mais delicioso para o meu paladar só pelo fato de que eu me importo com eles? Ele respondeu, mas ela não pareceu totalmente convencida. E é por isso que você não quer falar com Boyd sobre o mundo sobrenatural? Ela perguntou e Tristan ficou perplexo.
Era um desejo egoísta dele ter ao menos um pouco de normalidade em sua vida? Talvez não fosse justo com Boyd, já que sua ignorância poderia ser sua ruína fatal, mas era justo com ele? Eu não quero lidar com o fato de que em breve ele vai me pedir para transformá-lo em um vampiro. Tristan simplesmente disse com um encolher de ombro suave e Malia deixou por isso mesmo. Talvez eu pergunte a eles se a oferta de sangue ainda está de pé. Ele acrescentou depois de pensar um pouco. Para alguém que seguiu uma dieta rigorosa de Malia e bolsa de sangue animal por anos, exceto em algumas ocasiões especiais, aceitar beber de outras pessoas próximas foi uma grande concessão da parte dele, ou teria sido para seu eu passado. Mas agora ele tomou essa decisão após um breve momento de introspecção. Capítulo 163. Tristan estava do lado de fora de sua casa com ambas as mãos abertas enquanto se aquecia no brilho suave do sol da manhã. Ele podia sentir uma sensação aguda de formigamento em sua pele e sua temperatura estava um pouco alta, mas fora isso, ele estava bem. Nunca imaginei que você sentiria falta do sol, hein? Uma voz provocadora atrás de Tristan disse e o vampiro simplesmente assentiu. Como uma criatura mítica de sangue frio cuja antítese natural era o sol, era óbvio que ele não seria tão apaixonado pelo sol, mas isso não poderia ser mais falso. Ele amava a sensação de libertação que a noite lhe dava, mas havia algo no sol que o fazia se sentir seguro. Então como é? Sinto vontade de me transformar em uma fogueira em forma humana? Brett perguntou brincando, o que fez Tristan bufar, voltando à sensação pungente do sol em sua pele, embora um pouco irritante como se fosse uma alergia de pele, não era algo que ele pudesse suportar. Continuaria assim por alguns dias no máximo. Acho que estou pronto para ir. Acho que posso começar a diminuir minha ingestão de sangue de agora em diante. Tristan comentou enquanto voltava para sua casa. Hoje era sexta-feira, 7 dias após o incidente, e Brett, Lori, Jean, Tierney e DeMarco precisaram de um esforço adicional para acumular sangue durante 5 dias seguidos antes que ele pudesse sentir novamente os raios do sol contra sua pele, sem queimar até virar uma crosta de fogo. Por causa de sua condição, Brett, Lori, Jean e Tierney ficaram na casa deles, lotando o lugar todo, mas Tristan nunca soltou uma voz de reclamação. Parece que nossa sanguessuga introvertida já acordou. Bom dia, Tristan. Bom dia, Brett. Lori saiu do outro cômodo bocejando e coçando os olhos enquanto olhava para Tristan e Brett. Olá, Lori. Dormiu bem? Tristan perguntou enquanto deslizava até a cozinha para servir uma caneca de café para ela. Obrigada pela dose. Ela sentiu e pegou o copo com exatamente o que queria com gratidão. Acertou no ponto certo. Foi só depois de tomar mais alguns goles que ela percebeu que alguém estava faltando. Onde está Jean? Não sei. Brett deu de ombros. Acho que ele disse algo sobre se encontrar com alguns amigos dele. Tierney acordou? Tristan perguntou a Lori, vendo que sua colega de quarto ainda não tinha descido. Jean e Brett tiveram que dormir no sofá, pois deixaram as meninas usarem o quarto. Duvido que ela acorde cedo hoje. Acho que você a sugou completamente ontem à noite. Tristan controlou o tique nervoso que surgiu em seu rosto diante da escolha de palavras de Lori e se recusou a apontar isso. Vocês podem parar com isso? O que há com vocês e acordar cedo todas as manhãs? As reclamações resmungonas de Malia soaram do quarto deles, seguidas por um rosnado irritado que levou o irmão lobisomem e vampiro residente a soltar risadas divertidas. Por que vocês não vão se refrescar enquanto eu esquento as sobras da noite passada? Pegando a caneca de café vazia de Lori, ele voltou para a cozinha para preparar algo simples para o café da manhã com as sobras da noite anterior. Meia hora depois, todos estavam de pé e sentados na sala de jantar tomando café da manhã enquanto discutiam o que estava acontecendo. O xerife foi levado. Acho que foi ontem à noite. Brett disse, surpreendendo os outros na mesa. Em outras palavras, ela está prestes a terminar o último sacrifício. Seria uma dor de cabeça severa encará-la naquele momento. Malia comentou distraidamente com um olhar duro no rosto, os outros concordando com seu sentimento. Alguma razão pela qual ela esperou tanto tempo? Tierney, sendo o mais desorientado, perguntou curiosamente. Acho que disseram algo sobre ela esperar pela lua cheia ou algo assim. Tristan ofereceu. Um eclipse. Precisamente um eclipse lunar. Malia corrigiu, o que lhe rendeu olhares surpresos de toda a mesa. O quê? Alison disse isso. Um eclipse lunar, especialmente um à meia-noite, era um fenômeno natural que tinha um efeito sobrenatural em certas criaturas lunares sobrenaturais, lobisomens sendo um exemplo principal. Durante o eclipse, todos os lobisomens são destituídos de seus poderes e se tornam humanos normais até o eclipse terminar. Com um deles logo ali na esquina, fazia sentido pensar que ela usaria contra Deucalion para matá-lo de uma vez por todas, algo que eles não saberiam se não fosse pelo aviso de Deaton. E ainda não temos ideia de onde ela se escondeu. Lori perguntou preocupada. Seu irmão vampiro quase foi morto por uma bruxa druídica com um tesão de ódio por sua espécie. Claro que ela se preocuparia. Stiles, Alison e o bando de Derek estão tentando encontrar o Nemeton, mas ainda não há nada nessa frente. Tristan disse a ela, mas isso não ajudou muito a aliviar suas preocupações. Se Jennifer atacasse Tristan durante o eclipse lunar, o bando inteiro não teria poder para ajudá-lo. Não é essa árvore que vocês dois estavam procurando há um tempo? Por que o interesse repentino no toco de uma árvore antiga?
Tierney olhou curiosamente para Tristan e Malia, sem ter ideia de onde uma árvore se encaixava em tudo. Aparentemente é um ponto de encontro de voodoo para druidas e seus semelhantes, provavelmente porque todas as linhas Lei em Beacon Hills se cruzam sob ele. Tristan disse, parecendo um pouco irritado depois de se lembrar de sua caça inútil pela dita árvore. Vovó também disse que foi lá que ela nos encontrou, então achamos que pode apontar algo sobre meu passado antes de Malia. Quando você coloca dessa forma, de repente eu me lembro de como você estava crescendo. Ai. Tierney olhou feio para Lori, que de repente deu um tapa em suas costas, mas a reprovação nos olhos da menina mais nova a fez perceber por que ela foi espancada. Está tudo bem. Acho que nenhum de nós se importa. E você pode dizer que eu era bem sem noção quando criança. Tristan disse, fazendo Brett e Tierney rirem com um bufo. Tente literalmente sem noção. O café da manhã continuou de forma leve, com eles falando sobre o que estava acontecendo em Beacon Hills nas últimas semanas e para onde isso estava levando. Então vocês vão procurar o Nemeton? Brett perguntou enquanto Tristan lavava a louça e o garoto respondeu com um cantarolar evasivo. Além de tentar matar Jennifer sem que ela me mate primeiro, acho que não tenho mais nada planejado. Tristan respondeu. Bom, boa sorte na sua caça às árvores. Já estou atrasado, então vejo vocês mais tarde. Brett disse enquanto corria para a escola enquanto arrastava uma chorosa Lori atrás dele com Tierney seguindo junto para uma carona gratuita até onde ela estava trabalhando. Com os dois deixados em casa, eles se perguntaram o que deveriam fazer. Ou vamos para a escola, começamos nossa busca, ou dormimos até tarde. Malia declarou as opções disponíveis que eles tinham para escolher. Com o xerife abatido, duvido que os outros queiram assistir às aulas hoje. E Alison provavelmente está surtando de medo de seu pai ser pego. As palavras dela tinham mérito e mesmo que Tristan quisesse apenas deitar e aproveitar um dia normal cheio de sol, ele não podia porque tinha a sensação de que havia algum tipo de marca em suas costas e uma presa o estava perseguindo. Tudo isso só fez alimentar sua paranoia a novos níveis. Bem, então devemos começar. Eles tinham pouco tempo e o fato de Tristan só poder se mover à noite na semana passada, quando tudo estava estranhamente silencioso, os colocou mais em desvantagem. Ao contrário de Deucalion e Jennifer Blake, que tinham planos e contingências especialmente elaborados. Tudo que ele e Malia podiam fazer era reagir a qualquer coisa que acontecesse com eles. Eles não eram inteligentes o suficiente para planejar detalhadamente como seus mais velhos e amigos, então usaram a única coisa que tinham de sobra, sua adaptabilidade. Eles correram pela floresta, dois pares de olhos vermelhos e azuis que brilhavam nas sombras das árvores, para frente e para trás enquanto examinavam lentamente a reserva Beacon Hills, às vezes descendo lentamente para a caminhada se um deles se cansasse. Satomi não conseguiu encontrar o Nemeton nem quando olhou. Ela disse que algo poderia estar errado. Malia disse durante uma de suas caminhadas. Não importa. Tristan disse levemente. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo, o sol, a lua e a verdade. E a verdade. Ambos disseram. Tristan pensou brevemente em Lydia, que ele ouviu pela última vez ter se recomposto, ainda um pouco abalada, e pensou que talvez ele perguntasse a Boyd depois da escola. Enquanto eles continuavam a busca farejando, olhando e sentindo qualquer coisa que pudesse apontar na direção de um velho toco que, de acordo com Satomi, você saberá quando vir. Tristan parou abruptamente e começou a olhar ao redor com curiosidade. Tem alguma coisa, Tristris? Ele assentiu. Ele apontou para a direção de onde eles tinham acabado de entrar. O ar é sutil, mas mudou. Aconteceu há um tempo, mas eu ignorei. Como se estivesse se convencendo, ele andou alguns passos para trás enquanto farejava o ar, parou e marcou o chão. O ar mudou neste local. Malia, ainda confusa, deixou transparecer em seu rosto e em suas palavras. O que houve com o ar? Lembra no cofre quando eu te disse que ela tinha um certo cheiro de vento? Não é a mesma coisa, mas duvido que seja coincidência. Talvez, apenas talvez, eles estivessem no caminho certo por uma vez. Capítulo 164. Você consegue sentir o cheiro de uma trilha? Perguntou Malia, irritada consigo mesma por não conseguir sentir o cheiro de um vento específico que Tristan parecia ter sentido. Tristan balançou a cabeça, quase franzindo a testa quando tentou, mas não conseguiu farejar uma trilha. Não consigo captar mais nada por aqui, mas sei que isso não é natural. Se fosse algo poluindo o ar, saberíamos, mas isso é diferente. Malia tentou o seu melhor para sentir o cheiro, mas sem sucesso. Seu olfato de tudo, exceto sangue, era melhor que o de Tristan, pois ela era o animal literal entre os dois. Então para ela não ser capaz de sentir um certo cheiro de vento parecia azedo? Pare de choramingar, Malia. Ela saiu do seu ataque mental quando Tristan a repreendeu e apenas ficou de lado e o deixou fazer o que queria. Vamos continuar andando. Vou tentar pegar qualquer outro cheiro familiar se os encontrarmos. Não era uma pista óbvia, mas pelo menos era alguma coisa. Eles continuaram, mais devagar dessa vez para não perderem nenhum cheiro que pudessem encontrar, se é que encontravam algum. Se a primeira vez foi apenas um acaso, ou algum fenômeno inexplicável, ou cenário improvável de Tristan ter mentido, a segunda e a terceira vez que Tristan sentiu o mesmo cheiro não poderiam mais ser atribuídas à coincidência. Por que não senti esse cheiro nas vezes que viemos aqui? Pensou Tristan. Acho que está formando algum tipo de trilha. Tristan disse depois de sentir o mesmo cheiro pela 5ª vez, mas Malia não gostou. Isso é besteira, sabia?
Como você pode simplesmente começar a sentir cheiros de vento quando eu não consigo? A falta de explicação também é uma das coisas que me deixam nervoso. Tristan só conseguia balançar a cabeça ironicamente. O que mais ele poderia dizer? Metade das coisas que ele conseguia fazer ele não conseguia explicar o porquê. Esta era apenas mais uma no topo da crescente pilha de coisas inexplicáveis que um Bloorborn aparentemente consegue fazer. Ele estava prestes a dizer algo para mudar de assunto quando Malia levantou um dedo para fazê-lo calar. Eu ouço as pessoas. Malia, ele resmungou enquanto corria atrás dela. E se fosse uma armadilha, ou se ela estivesse correndo em direção a um grupo mais forte? Confie em Malia para não pensar muito antes de atacar. Sentindo o fluxo ansioso e o cheiro de um sangue bastante familiar, Tristan diminuiu a velocidade, pois não havia perigo. Foi quando ele olhou para Malia na sua frente que ele percebeu que ela tinha sentido o cheiro dele e sabia quem era. Quanto ao motivo dela ter corrido para dentro, algumas razões plausíveis vieram à mente de Tristan. Ei, MC Cole, que bom te encontrar aqui. O que você anda fazendo? Ela estava abertamente confrontadora e seu destinatário, Scott, rapidamente percebeu o porquê. Nada. Ouvi dizer que o pai do Stiles foi levado. E você veio aqui tentando encontrar o Nemeton. Deucalion te contou isso? Certo. Agora ela estava ativamente tentando irritá-lo. Deixa-o em paz, Malia. Tristan falou lentamente e preguiçosamente. Discutir com Scott quando estavam com pouco tempo não era um luxo que eles podiam pagar no momento. Você não está curioso sobre o porquê de ele estar com Deucalion todo esse tempo? Ela perguntou incrédula, mas a resposta de Tristan continuou sendo um simples não. Se não é algo que pode nos ajudar agora, então não, eu não me importo. Ele disse e se virou para voltar de onde vieram, mas as palavras de Scott o fizeram parar por um breve momento antes de ir embora. Deucalion não vai deixar você ir. Ele vai te colocar na matilha dele de qualquer jeito que puder. Depois de deixar Scott sozinho, Tristan e Malia continuaram de onde pararam, e embora gostassem de dizer que estavam se aproximando, não sabiam com absoluta certeza se estavam no caminho certo. Eles só encontraram 3 lugares semelhantes 1 hora depois de cruzarem o caminho de Scott. Falando honestamente, não tenho ideia se estamos chegando perto ou não, Tristan disse de repente. Primeiro de tudo, o que era esse cheiro em particular que Malia não conseguia sentir? Era realmente vento ou era outra coisa? Isso pode estar te ferrando pelo que sabemos. Quer dizer, a árvore é como um Wi-Fi natural e sabemos que a natureza odeia você, é uma boa parte. E daí se ela está se escondendo deliberadamente para que seu inimigo não consiga encontrá-la? Suas palavras fizeram Tristan piscar como uma coruja enquanto seu cérebro registrava as palavras de brincadeira como algo realmente possível, dado quanto a natureza parecia ser mesquinha e vingativa. Muito engraçado, Malia. Ele revirou os olhos e respirou fundo e ao soltar o ar, seus olhos ficaram vermelhos. Ele estava ficando bom em captar o cheiro do vento que ele achava que poderia ser o ar, mas e se o cheiro que ele estava captando fosse algo como emoção? Um conceito abstrato? Tristão. Tristão. Ele olhou para Malia e depois para a direção em que ela estava olhando e finalmente viu, longe das árvores e da grama alta ao redor, como se estivesse em um espaço separado, um enorme toco velho estava enterrado no chão. Como? Vamos lá. Malia agarrou sua mão e o arrastou em direção ao enorme toco de árvore que estava em uma clareira aberta no meio da floresta. Em sua excitação e alívio, Tristan percebeu tarde demais, mas a essa altura eles já tinham batido na barreira de sorveira e foram violentamente jogados para trás. Cinzas da montanha. Tristan resmungou irritado, lentamente construindo um ódio profundo pelas cinzas negras sobrenaturais por causa de como ele as tem encontrado ultimamente. Que diabos? Está bem ali. Malia franziu o senho enquanto socava o ar apenas para seu punho atingir uma barreira azul e repeli-la. Estou mais perplexo como nós simplesmente encontramos isso assim. Parece quase fácil demais. Tristan brincou despreocupadamente, até mesmo esticando a mão para tocar a barreira e sentindo a forte força repulsiva que ela emitia ao contato. Ele pegou o telefone para fazer uma ligação, mas suspirou desanimado ao ver que estavam em uma zona sem serviço. Nenhuma chamada. Ele olhou para o toco que estava a apenas alguns metros de distância deles e quase podia jurar que o toco realmente o puxou para frente por um passo, a centímetros da barreira de sorveira. O que fazemos agora? Malia bufou enquanto descansava as costas contra uma árvore e olhava fixamente para o toco como se tentasse abrir um buraco na barreira com seu olhar. Um de nós poderia voltar e direcionar alguém para cá. Quem vai então? Malia franziu as sobrancelhas para ele de um jeito que dizia, você, é claro. Por que perguntar? Você nos trouxe até aqui com essa coisa estúpida que você consegue fazer de repente. Um bom ponto. Tristan concordou, mas não foi o suficiente. E você acha que eu vou te deixar aqui? E se ela voltar? Lembre-me de novo por quem ela tem um tesão de morte para todos. Ela rebateu, mas Tristan não estava ouvindo. Foi ela quem Jennifer tentou matar primeiro antes de Tristan chegar à sua vez. Vendo que Tristan não estava dando a ela 1 centímetro pelos mesmos motivos pelos quais ela queria que ele fosse o único a voltar, Malia só pôde propor a escolha mais segura e eficaz disponível para eles. Podemos tentar chamar o bando. Mesmo que não seja a vovó, o bando do Derek está em algum lugar na reserva e eles vão ouvir com certeza. Seguindo a sugestão dela, Tristan só conseguiu balançar a cabeça lentamente, pois não havia nada em que pensar. Um uivo poderia ser usado para sinalizar muitas coisas e eles iriam uivar para chamar a matilha para sua localização. Pronta?
Malia sentiu seus olhos castanhos se transformando em um azul brilhante e inalou com a boca. Avô uou. O uivo de Malia era calmo, agudo, mas pacífico e cortou o vento, viajando para fora da reserva. Como chamados primitivos como esses são enviados com intenção, qualquer lobo da matilha que os ouve pode, em geral, entender o que o outro está tentando dizer de uma forma básica. Por exemplo, o uivo de Malia mostrou que ela estava bem e queria que sua matilha a encontrasse, tudo com uma sensação de urgência por trás disso. Tudo o que eles tinham que fazer agora era esperar e usar quem quer que viesse como mensageiro para fazer alguém interromper o círculo de sorveira. Quanto a Jennifer aparecer antes que o bando chegasse, eles não estavam muito preocupados, pois tinham certeza de que conseguiriam ultrapassá-la. De volta a Beacon Hills, dentro de uma casa com um antigo projeto arquitetônico, havia um deucalião sentado, que segurava sua bengala dobrada em uma mão enquanto a outra estava livre. Avô uou. Seus olhos por trás dos óculos escuros se abriram e um sorriso selvagem surgiu em seu rosto enquanto ele olhava na direção de onde vinha o uivo. Gradualmente, os olhos cegos por trás dos óculos começaram a brilhar com um tom vermelho vivo até chegarem a um ponto em que rachaduras apareceram nos óculos, o que o fez acordar. Ele tirou os óculos escuros, revelando seus olhos nublados e frisados. Acho que a conclusão começa agora. Não é, Jennifer? Capítulo 165. É preparação Devonford. Do outro lado do campo de Devonford, o time de lacrosse fazia seus exercícios enquanto Brett, o capitão, conversava com o treinador e pela expressão em seus rostos. Era algo sério. Escute, Brett, entendo suas preocupações, mas vamos colocá-lo nos outros times. Treinador, ele está se tornando um canhão solto mesmo durante o treinamento. Brett, no entanto, soou inflexível. Liam está se tornando mais agressivo e ontem mesmo ele quase mandou Timo para a enfermaria. O treinador estava prestes a dizer algo, mas se conteve antes de finalmente concordar com um suspiro relutante. Dunbar é um dos nossos melhores jogadores e eu não posso simplesmente deixá-lo de lado só porque você diz, Brett, o treinador disse, segurando sua mão para impedir qualquer coisa que Brett tivesse a dizer, mas eu vou ficar de olho nele de agora em diante. Se ele começar a ficar fora de controle, então eu o colocarei no banco. Bom? Sim, as palavras de Brett, qualquer que fosse a resposta que ele quisesse dar, cessaram quando um chamado familiar chegou aos seus ouvidos como o suave grito de uma sereia. Avô uou. Brett, o que foi? Seu treinador chamou ao ver Brett subitamente ficar parado. Ao vê-lo não responder, ele chamou novamente. Brett? Ligar para ele pela segunda vez pareceu tirá-lo do sério, mas estava claro que sua mente não estava mais na conversa, de tão frustrado e apressado que ele estava. Treinador. Eu tenho que ir. Brett disse e saiu correndo do saguão do time, ignorando as ligações do treinador enquanto fazia isso. Brett, aqui. Lori gritou para ele enquanto ele passava correndo pelos portões da escola. Imagino que você também tenha ouvido. Ela sentiu quando ele chegou até ela. Bem, vamos lá. Espero que eles não tenham se metido em problemas. Lori zombou enquanto corriam. Ele simplesmente saiu de casa. Acho que a única coisa em que eles poderiam ter se metido é em problemas. Ele sorriu ironicamente para o quão verdade isso provavelmente era. Não era preciso ser um lobisomem para saber o quão impaciente Tristan estava ficando quando não conseguia sair de casa durante o dia. Você acha que eles encontraram? Brett perguntou. Dado que o uivo veio da direção da floresta, pode ser que eles tenham encontrado a raiz tímida. Definitivamente. Ela sentiu. Acho que Jean está bem atrás de nós. E na verdade, o adolescente asiático estava 100 metros atrás deles, aproximando-se lentamente deles a toda velocidade. Lori teve que uivar, e Malia respondeu com outro uivo para que eles entendessem a direção exata em que deveriam ir. Quando finalmente chegaram lá, viram Tristan e Malia sentados a poucos metros do gigante pisão, no meio de um campo aberto. Vocês estão aqui. Isso é ótimo. Bem, nem tanto. Malia disse antes de franzir a testa depois de olhar para os que tinham chegado. Então, há uma razão para vocês estarem sentados aqui quando a árvore está bem ali? Perguntou Brett. Tristan apontou em uma certa direção e foi então que eles entenderam, depois que seus olhos seguiram para onde ele estava apontando. TSK Sorveira. Quando não é uma vadia. Jean xingou enquanto se sentava bem ao lado de Tristan. Então o que estamos fazendo aqui? Vocês fizeram parecer urgente. Bem, inicialmente queríamos usar vocês como mensageiros para que alguém quebrasse as cinzas da montanha, mas dado o número de vezes que uivamos até agora, todos os lobisomens que procuram esta árvore provavelmente estão vindo para cá enquanto falamos. Lori acrescentou surpresa. Sim, Malia assentiu com ênfase extra enquanto estalava o P. Alfas Argentergengia, betas e uma bruxa provavelmente estão vindo para cá enquanto falamos. Brett parecia surpreso enquanto a expressão de Jean escureceu em oposição ao sorriso sanguinário de Malia e Tristan, um sorriso irônico no caso de Tristan. Eles perceberam que o que Malia estava dizendo era basicamente uma confusão para todos, Gente, acho que vocês não percebem o quão ruim é o que está prestes a acontecer. Jean disse enquanto se levantava e olhava ao redor, não se sentindo mais confortável sentado. Acredite em mim, não percebemos até vocês estarem na metade do caminho para cá. Tristan admitiu com uma risada leve. E olha só, alguém já chegou aqui. E eu aqui pensando que eles seriam os primeiros em vez de vocês. Ele não tinha terminado a frase quando Scott saltou dos arbustos e chegou do outro lado do toco de árvore.
parecendo igualmente perplexo com o motivo de um bando de lobisomens estarem sentados ali quando o que eles estavam procurando estava literalmente na frente deles. Não se incomode, cara, a menos que você não consiga atravessar as cinzas da montanha, então eu não aconselharia você a dar um passo adiante. Brett gritou, mas não disse mais nada enquanto Scott dava um passo à frente para sentir a barreira. Scott franziu a testa, agitado e impaciente. Porque o fato de haver uma barreira de sorveira significava que a pisada na árvore era tão importante quanto eles haviam especulado. Ele realmente tentou, empurrando a barreira até que ela começou a brilhar com um azul de alto contraste, mas nada aconteceu além de ela empurrá-lo para longe. Merda! Ele xingou e caiu no chão enquanto sua frustração aumentava. Não se culpe, cara. Pelo menos é melhor do que nós que não nos incomodamos em fazer nada. Scott se virou para Jean, que assentiu com um encolher de ombros, deixou os ombros caírem antes de acordar para eles. Você tem alguma ideia de como Nemeton pode ajudar? Ele perguntou, ganhando uma onda de encolher de ombros ignorantes das 5 pessoas reunidas ao redor. Não. Espero que alguém apareça e quebre isso. Malia comentou. Tristan, que ficou em silêncio por um tempo, olhou para cima, chamando a atenção de todos enquanto se levantava, com os olhos voltados para o céu. Tristeza? Temos companhia. O vento aumentou e com ele Lee sentiu algo terrível que fez todos os cabelos deles ficarem em pé. Quão agradável é, este dia maravilhoso, que todos nós nos encontremos neste ponto. A voz suave, idosa e inegável de Deucalion peneirou lindamente através dos ventos que sopravam, e quando eles olharam, ele e seus 2 beta-alfas estavam a apenas alguns metros da barreira. Como eles chegaram tão perto? Além de Tristan, todos pensaram isso visivelmente chocados com sua proximidade. 3 alfas chegaram sem que eles soubessem. E como se confirmasse o cenário de um mau presságio, o céu começou a escurecer com o vento aumentando. Foi também nesse ponto que Derek chegou, caminhando calmamente para fora das árvores para ficar sozinho sem sua mochila. Derek, acho que é apropriado ter você aqui, mas temo que a convidada do momento ainda esteja ausente. Faz você se perguntar o que ela está aprontando, não é? Deucalion riu, talvez de uma piada que só ele entendia ou do fato de que todos estavam olhando para ele com uma expressão dura no rosto. E onde está sua matilha, se me permite perguntar? Eles estão ocupados com outra coisa no momento, mas não se preocupem, eles chegarão em breve. Derek respondeu e então os 2 alfas se viraram para olhar para Scott. Bem então, MC Cole? Scott? O que será, Scott? Você sabe que ela vai matar o pai do seu Styles. Deucalion disse, tornando a expressão de Scott ainda mais dura, se é que isso era possível. Ele ainda está vivo, Scott. Ele está sob essas raízes em algum lugar, posso ouvir o batimento cardíaco dele. As palavras de Derek fizeram com que os olhos de alguns betas saltassem de surpresa, porque eles não conseguiam ouvir nada por causa da barreira e da árvore estarem a uma curta distância. E Derek não foi o único que descobriu isso. Tristan e o Alpha Pack também conseguiram ouvir não um, mas 2 batimentos cardíacos muito fracos vindos de baixo da raiz da árvore. Ela vai enterrá-los vivos, Scott. É um milagre que os tenhamos encontrado antes do eclipse lunar, mas eles ainda não estão seguros. Observando os 2 alfas brigando pelo que era essencialmente a tutela de Scott, Malia se aproximou mais e sussurrou nos ouvidos de Tristan. Eles estão nos ignorando totalmente, não estão? Não intencionalmente, mas sim. Tristan disse, sussurrando de volta para ela. E não pense que eles não sabem o quanto você quer matar os gêmeos. Você está basicamente dizendo isso a eles. Malia bufou, mas não mencionou mais o assunto porque a essa altura algumas pessoas já estavam chegando. Satomi, Tierney, Argentergengia e Alison, Styles e Isaac. Bem, parece que todo mundo está aqui. Deucalion começou, que tal agora, Jennifer? Ou isso não é o suficiente para você? Capítulo 166. O vento aumentou lentamente enquanto todos estavam de pé, esperando Jennifer fazer sua aparição. O ar estava tão carregado de hostilidade que até mesmo os humanos como Styles, Chris e Alison podiam sentir. Os lobos eram selvagens. Tão abruptamente quanto o vento chegou e soprou forte, ele também desapareceu repentinamente após a aparição de Jennifer, que estava do outro lado do círculo. Sem perder tempo em intervir. Não sei se devo me sentir lisonjeada ou aterrorizada na presença de tal assembleia. Jennifer disse com um olhar perplexo, totalmente protegida pelas cinzas da montanha. Chris zombou, uma arma erguida para ela com Alison apontando uma ponta de flecha em sua direção. Você está cercada, Jennifer. Solte o xerife. Jennifer riu das palavras do homem, mas seus olhos nunca traíram o brilho frio que estava brilhando desde o começo. Eu não acho que vocês entendam, eu não acho que nenhum de vocês entenda. Vocês acham que eu sou o inimigo? Não importa o que eles pensam que você é, Jennifer. O que importa agora é que você é quem fez mal a todas essas pessoas. Deucalion disse. Ele deu um passo à frente e Jennifer não conseguiu evitar dar um passo para trás, o que fez com que ele sorrisse divertido. Ela se virou para Derek e Scott, tentando convencê-los. Não sei o que ele te disse, Scott, mas ele está mentindo. Derek, quem tentou matar seus betas porque eles queriam você na matilha deles? É o que ele faz todos os seus alfas fazerem, cada um deles. Então, de qualquer forma, ele vai fazer você e Tristan matarem sua matilha só para ter um lugar na dele. É por isso que ele ainda está tentando me matar até hoje. Que tal você não contar histórias mal elaboradas? Então diga a eles que estou mentindo. Diga, ela zombou dele.
Vocês dois sabem que o que estou dizendo é verdade. É por isso que ele não pode negar. Então, e a parte em que você está tentando me matar? Tristan perguntou, silenciando Jennifer abruptamente no meio do caminho. Ou você quer mentir sobre isso também? Não vou. Você pode dizer que é um conflito de interesses, mas se você me ajudar contra Deucalion, também considerando que eu mesmo quebrei algumas regras, não me importo em fazer um voto vinculativo de não ir atrás de você de forma alguma. O adolescente e o professor se encararam em silêncio antes que o primeiro balançasse a cabeça lentamente. Eu teria aceitado isso se você não tivesse tentado me matar, e algo me diz que você não vai cumprir com suas palavras. Dessa vez ela soltou uma gargalhada completa com o dedo apontando para Tristan antes de ir para os outros ao redor dele. E vocês estão todos aqui para me matar? Solte o xerife, Jennifer. Argentergengia disse antes de passar pela barreira de sorveira e cortar sua risada para algo silencioso e sinistro. Você não tem ideia do que está fazendo. Não, você não faz. Nada do que você está fazendo, vingança ou revanche, deve ser motivo para envolver vidas inocentes. Chris estava prestes a dispersar a fila quando viu Jennifer sorrindo para ele. Imagino que você de alguma forma acha isso engraçado, não acha? Talvez sim, talvez não. Mas você pode querer ligar para sua esposa. E você também, Scott. Sua mãe sabe que você vai ficar fora até tão tarde? Todos ficaram surpresos com Allison e Scott entrando em pânico enquanto pegavam seus telefones e começavam a ligar para suas respectivas mães, apenas para a ligação cair direto na caixa postal, mesmo depois de continuarem ligando algumas vezes. Que você fez? Chris perguntou entre dentes enquanto apontava sua arma para Jennifer. Seguro. Ela respondeu facilmente. Então o que você vai fazer agora, Chris? Ao lado, Tristan observava enquanto Deucalion segurava sua bengala com carinho nas mãos, observando silenciosamente a dramática troca que estava acontecendo. Ele também estava se perguntando como Jennifer pretendia fugir do cerco de alfas ao seu redor. Talvez ela coloque outro mojo druídico e desapareça em uma nuvem de fumaça? Ele podia sentir a raiva fervendo no corpo de Argentergengia e o sentimento de aperto no estômago de Allison. De Scott, parecia um poço escuro e sem fundo. Chris, abra a barreira. Ele ouviu Satomi dizer pela primeira vez. Faremos o nosso melhor para garantir a segurança de sua esposa. Se você encontrá-la, nós iremos. Satomi respondeu confiantemente. Tierney, você irá com o amigo do garoto. Ela disse, apontando para Stiles que parecia relutante, mas não disse nada contra. Vá com eles, Isaac. Derek disse, surpreendendo seu beta. Isaac pareceu triste, mas finalmente assentiu e se virou para sair com Tierney e Stiles. Agora, onde estávamos? Deucalion disse, assentindo para si mesmo sim. Argentergengia, você se importaria em quebrar esse círculo? Jennifer olhou para Chris e depois para Deucalion, com uma pitada de medo nos olhos. Não faça isso. Sua esposa está segura. Tudo o que preciso é de uma ajudinha para matar Deucalion e você sabe que estou certa. Eu aceito. Chris riu, mas não havia diversão em sua voz. É por isso que acho que vocês dois podem ir para o inferno. E com isso ele chutou o círculo para abri-lo. Jennifer imediatamente atacou Chris com raiva. Suas balas não fizeram nada além de ferimentos leves nela. Felizmente para ele, antes que as mãos dela agarrassem sua garganta, algo o envolveu e o puxou de volta bem na hora. Todos pararam, ninguém se moveu um centímetro, enquanto eles começaram a se avaliar e a quem atacar primeiro. Obviamente a maioria dos olhos estava em Jennifer, mas ela não era a única que tinha inimigos. Deucalion e sua matilha também estavam sob olhares hostis. Estamos agora em uma encruzilhada, eu vejo. Deucalion comentou enquanto sentia o olhar de todos sendo direcionado a ele. Se bem me lembro, minha única luta aqui é com Jennifer. Pare com essa besteira, Deucalion, ninguém está acreditando. Ela pode ter sido parte do motivo de você ter vindo para Beacon Hills, mas não foi por ela que você ficou. Derek interrompeu bruscamente. Avó. Tristan, temo que não temos escolha. Ela respondeu antes de se dirigir a Deucalion. Se ela morrer, você ainda está planejando ficar em Beacon Hills? Bem, é a minha casa. Por que eu não ficaria? Ele abaixou os óculos e encarou Satomi com uma expressão vazia no rosto. A pergunta que eu deveria estar fazendo é se você vai ficar entre mim e Jennifer. Você não está mais enganando ninguém, Deucalion. Você não pode esconder sua ganância de mim. Deucalion não disse nada, apenas tirou o casaco e jogou-o para o lado. Sei que temos a vantagem numérica, mas por algum motivo acho que somos os que estão em menor número. Jian disse ao ver os dois alfas transformados do lado de Deucalion olhando para eles com pares de olhos vermelhos brilhantes. Eufemismo da década, cara, disse Brett. Do lado de Deucalion estavam 3 alfas, o número exato de alfas do lado de Satomi, mas isso não significava nada se Tristan e Satomi tivessem que lutar contra Deucalion. Se eles deixassem Deucalion para lutar contra Jennifer, o que era a melhor jogada a seu favor? Deucalion ainda lutaria contra eles depois de matar Jennifer porque já estava claro que ele queria Scott e Tristan em sua matilha, por qualquer meio necessário. Exceto Scott e Derek, tudo o que preciso é que vocês me ajudem a segurá-lo para que eu possa matá-lo e eu juro que não farei nada aos seus pais. E ela quis dizer isso. Honestamente, teria tornado tudo mais fácil se ela também não quisesse matar Tristan. Todos eram inimigos uns dos outros e ninguém sabia em quem confiar plenamente. Se Derek, Scott e Argentergengia enfrentassem Jennifer, as únicas pessoas restantes para enfrentar os dois alfas eram os betas, Brett, Lori, Malia, Jian e Allison.
Não era uma probabilidade favorável por nenhum padrão. Malia e Brett acabaram sendo os mais impacientes do grupo, pois foram os primeiros a atacar um dos gêmeos, enquanto Lori, Gian e Allison tiveram que lidar com o outro. Foi uma cena de pandemônio e bastou alguns segundos para que corpos começassem a voar pelo ar. Derek, Scott e Chris foram automaticamente deixados de frente para Jennifer, pois eram os mais próximos dela. Capítulo 167. A luta entre Tristan, Satomi e Deucalion foi honestamente o que Tristan esperava que fosse e algo mais ao mesmo tempo. O velho jovem era um monstro em todos os sentidos da palavra. Isso ainda é um lobisomem? Uma percepção fria e brutal de que ele estava subconscientemente menosprezando os lobisomens ao seu redor, já que ele era mais forte do que muitos deles, mesmo antes de se tornar um alfa primearche. Os únicos lobisomens que já sentiram a sensação assustadora de frio da morte foram Peter e Kali, mas nenhum deles podia se comparar ao que ele estava sentindo de Deucalion. Sendo um empata, sua sintonia com o espectro emocional dos seres amorosos era mais clara e precisa, e isso só piorava a situação, pois a única coisa que ele conseguia sentir de Deucalion era um dilúvio de malevolência que ofuscava até mesmo seu próprio medo. Pela primeira vez em muito tempo, Tristan inconscientemente decidiu recuar. Satomi percebeu a reação momentânea de Tristan no instante em que os olhos de Deucalion ficaram vermelhos, e se ela percebeu, Deucalion também percebeu. Mas apesar de se sentir assim, ele nunca fez nada que demonstrasse isso abertamente. Louvível, Tristan Reis, mas inútil mesmo assim. Deucalion disse com um rosnado baixo que fez a espinha de todos formigar. Agora, que tal começarmos devagar? Assim que suas palavras saíram, Tristan entrou em movimento, aparecendo logo atrás de Derek com as mãos cobertas de sangue cruzadas uma contra a outra, numa tentativa de bloquear a tentativa de agarrá-lo de Deucalion, mas o que ele não esperava era que Deucalion o agarrasse e o jogasse para o lado com facilidade, com uma força física maior do que ele conseguia controlar. Não apenas Tristan, mas todos ficaram chocados, pois mal conseguiam acompanhar os movimentos de Deucalion. Vendo Deucalion atacando Derek, Satomi esqueceu qualquer pensamento esperançoso que tinha para evitar conflito e atacou Deucalion. Suas garras foram direto para sua garganta, mas ele evitou dando um passo para trás antes de dar um chute nas laterais de Satomi, que ela habilmente evitou. Sentindo um ataque por trás e o cheiro inegável de sangue escorrendo misturado a ele, Deucalion recuou imediatamente quando 3 caudas estendidas de espinhos de sangue tentaram espetá-lo onde ele estava. Um Bloodborne, uma criatura verdadeiramente mítica. Mas eu quero que você me mostre mais, Tristan. Ele sorriu enquanto flexionava os dedos, mostrando as garras negras sinistramente estendidas em cada ponta do dedo. Só para esclarecer, vovó, acho que estamos exagerando aqui. Satomi teria rido se Tristan tivesse dito isso em qualquer outro momento, quando ela não estivesse preocupada com a vida de sua família. Você pode dizer, certo? Eu não sou tão forte quanto ele, então temos que ter cuidado com a forma como nos aproximamos dele. Ela avisou, e Tristan assentiu severamente. Ele não podia negar suas palavras porque a presença de Deucalion era simplesmente avassaladora. A luta aqui era caótica, Tristan percebeu enquanto seus sentidos varriam a clareira, com a maior ameaça sendo Deucalion e os gêmeos alfas. Ele e Satomi flanqueavam Deucalion, tentando segurá-lo e não permitir que ele desestabilizasse o impasse em que os outros estavam. Mas mesmo isso era uma tarefa difícil para eles, como Tristan rapidamente entendeu. Ele se abaixou sob o golpe de garra de Deucalion enquanto a cauda atrás dele se transformava em uma foice e tentou cortar o braço de Deucalion. Mas o alfa mais velho simplesmente recuou, mas não antes de agarrar a parte grossa de sua cauda e usá-la para se lançar em direção a Tristan com uma joelhada no estômago, que ele bloqueou congelando seu sangue ao redor de onde Deucalion atacou. Ele usou o sangue para prender rapidamente o joelho de Deucalion em seu intestino, mas o homem apenas o cortou com suas garras para bloquear outro ataque de Satomi. Ao contrário de outros lobisomens, como Derek e Deucalion, a maneira de lutar de Satomi era igual ao seu caráter e mentalidade. Disciplinada até a medula na forma de artes marciais. Ela não apenas ia para o ataque mais rápido e mortal que podia dar, mas sabia quando e como aproveitá-lo bem. Talvez a razão pela qual ela era respeitada não fosse apenas porque ela era uma velha alfa ou a mais forte, mas porque ela sabia como matar alguém rapidamente se ela estivesse investida para fazer isso. Era uma noção estranha, na maior parte preconcebida, que um lobisomem usasse artes marciais em lutas, mas no caso de Satomi, tudo que podia ser visto era como ela trazia harmonia quando lutava. A situação também não foi tão boa do lado de Malia quando ela e Brett ficaram cara a cara com Aiden. Vamos lá, não me diga que você ainda está bravo desde aquele dia. Embora ele tenha dito isso, a maneira como ele sorriu calmamente para os dois mostrou quão pouco ele se importava com o que ela sentia, e ele não deveria. Só saia da frente e deixe-nos chegar até Jennifer. Não queremos ter nada a ver com você. Ele tentou argumentar com Malia, mas ambos bufaram. Isso é mentira, amigo, e eu não preciso ser um lobisomem para dizer isso. Brett disse e estalou suas garras, arrancando um sorriso divertido de Aiden. Assim como Brett, Aiden mostrou suas garras e Malia também. Então como fazemos isso? Vocês querem se revezar ou vocês dois vão vir para cima de mim ao mesmo tempo? Ele provocou. Brett olhou para Malia e assentiu com a cabeça. Agora eu vejo porque você odeia as entranhas dele. E falando em entranhas, que tal tentarmos acabar com ele? Exatamente o meu tipo de ideia.
Malia gritou animadamente e investiu contra Aiden, ansiosa demais para derramar o sangue do alfa do que ela tinha o direito de estar. Ele era um alfa, afinal. Acho que você nunca aprende. Mas não pense que serei tão passivo quanto da última vez. Aiden rosnou com os olhos vermelhos e as presas todas para fora. Ele pegou a mão de Malia e a usou para jogá-la por cima dos ombros, de costas no chão. Filho da puta! Brett xingou com uma careta enquanto Aiden socava seu soco para longe. O adolescente alfa tentou agarrar seu pescoço, mas ele agarrou sua mão em troca. Mas isso acabou sendo um movimento errado, pois Aiden simplesmente agarrou sua mão estendida e o socou no rosto. Inferno! Sua puta de merda! Ele rosnou quando sentiu as garras de Malia atravessando a parte de trás de sua perna, o que o fez tropeçar para Brett devolver o soco com força total, irritando-o ainda mais. Os dois tentaram pressioná-lo mais forte, mas o fato de que ele era um alfa não podia ser mudado. Se tudo que eram necessários eram 2 betas para derrotar um alfa, um completamente realizado como ele, então não haveria nada de especial em ser um alfa em primeiro lugar. Ambos gritaram de dor quando as garras negras dele atravessaram a carne deles com facilidade. Olhando para trás, Malia deveria saber desde o começo que lutar com ele seria doloroso, mas da maneira maravilhosa como seu cérebro funcionava. Ela não levou em consideração a dor que sentiria antes de matá-lo. Você tem que ser muito estúpido para pensar que isso seria diferente só porque você recebeu ajuda. Ele disse, olhando para os dois. Nós não planejamos matar vocês da última vez e por causa disso perdemos Zenise e Kali. Não faremos mais isso. Eles deram uma olhada rápida ao redor e notaram que os outros não estavam particularmente se saindo melhor do que eles. Na verdade, Lori, Jean e Alison pareciam estar se saindo pior contra Ethan do que Malia e Brett estavam se saindo contra Aiden. Lori e Jean pareciam estar finalmente entendendo o que significava, ou melhor, como era ser um beta lutando contra um alfa. A única que os mantinha à tona era a Alison, a mesma pessoa que Ethan estava de olho, sabendo muito bem que ela era a razão pela qual Kali morreu. Quanto a Derek, Chris e Jennifer, foi mais um confronto direto do que uma briga de verdade. Com Jennifer tentando convencer Derek de seu raciocínio, enquanto tinha uma arma apontada para sua cúpula cerebral. Capítulo 168. Jennifer sabia que lutar agora era uma péssima ideia e foi por isso que ela optou por chantagear Derek ou Chris a deixá-la ir. Ela não tinha ideia de como o vampiro encontrou Nemeton, mesmo depois de ter dado passos extras para escondê-lo de outros sobrenaturais. Mas de alguma forma ele e Malia o encontraram, e eles chamando seu bando aqui inadvertidamente trouxeram Deucalion também. Levar a matriarca Argentia e Melissa MC Cole foi uma última tentativa de se salvar, caso ela acabasse sendo atacada por todos eles. Afinal, Deucalion e sua matilha não eram os únicos com inimigos. Ela sabia que tinha que sacrificá-los de qualquer forma, mas eles não precisavam saber disso. Ela não podia adiar o último sacrifício por mais tempo, não quando estava tão perto de seu objetivo de matar Deucalion. Uma pena que Kali morreu cedo demais. Ela adoraria matar sua melhor amiga com suas próprias mãos. Talvez essa fosse outra razão, ou melhor, uma justificativa para ela querer matar Tristan. Para ela, a vinda de um vampiro, ao mesmo tempo em que as correntes telúricas começaram a fluir mais ricamente novamente, era um péssimo presságio. Eles até tinham uma Banshee do lado deles e ainda assim como eles permaneceram tão sem noção era realmente um mistério para ela. Dependendo das escolhas que fossem feitas, o xerife alheio poderia muito bem perder a vida nessa noite sombria. Eu não tenho muito tempo, Derek, ou você me deixa ir sem tentar me impedir, ou serei forçada a matar o xerife. Ela avisou. Não dê ouvidos a ela, Derek. Ela vai acabar matando ele de qualquer jeito, e depois a mãe do Scott, e depois minha esposa. Seus dedos massageavam-o tão gentilmente contra o gatilho da arma enquanto ele olhava com ódio para Jennifer que olhava seu olhar gelado com escárnio. Percebendo a tensão ao redor dele, Derek olhou diretamente para o olhar esperançoso de Jennifer, e a encarou com uma pitada de confusão. Por que eu? Por que sou eu quem você está tentando convencer a lutar contra Deucalion? Por causa de todas as pessoas aqui, você é quem tem menos motivos para me matar. Ela respondeu logicamente. E as pessoas que você matou? O que você acha que eu tinha escolha? Ela riu sarcasticamente. Não finja ser justo na minha frente. Você e Chris tiveram que fazer coisas desagradáveis por uma causa necessária, virando-se para olhar para Chris. E tenho certeza de que o patriarca Argentergen já teve sua própria cota de sangue inocente em suas mãos, vítima ou não. Os três, diferentemente dos outros ao redor, estavam tendo uma guerra mental em vez de física. Uma onde assumir a posição moral elevada servia para a desvantagem de alguém. Que se dane a justiça se você acha que vou deixar você ir embora sem saber onde minha esposa está. E eu prometo que se você tentar dar uma de esperto, eu serei o primeiro a ajudar Deucalion a abrir 3 novos cortes na sua garganta. Afaste-se, Jennifer. Você sabe que não há como deixarmos você matar o xerife Stilinski. Derek disse. Jennifer zombou. E você acha que pode me impedir? Vocês dois? Ela riu como se estivesse ouvindo uma piada engraçada de doer a barriga. O que você acha que pode fazer sozinho quando 5 alfas e um Primearch não conseguiram? Ela riu ainda mais quando viu seus rostos se contorcendo em uma expressão sombria e descontente. Nós realmente não precisamos fazer isso, rapazes. Apenas me ajudem a deixar Deucalion fraco o suficiente e eu o matarei para vocês. Depois disso eu vou embora de Beacon Hills. Ela disse com um suspiro cansado. Sabe, acho que continuamos tendo essa conversa repetidamente.
Para sua grande decepção, a única coisa que Derek conseguiu dizer foi se abaixar em uma posição com as mãos bem abertas e as garras crescendo para fora. Somos vítimas de nossas escolhas. Ela murmurou. Derek pulou nela enquanto Chris disparava algumas balas que ela desviava, mostrando uma agilidade que ela não era conhecida por ter. Ela enfrentou Derek calma e facilmente, tomando cuidado para evitar suas mãos enquanto também mantinha uma distância próxima dele para limitar as opções de tiro de Chris. Isso poderia ter sido bem diferente, Derek, se você não tivesse sido tão teimoso. Ela grunhiu com raiva e bateu a palma da mão no peito dele, fazendo-o voar e cair para longe. Bang, bang, bang. Chris disparou uma série de tiros, mas como se estivesse espantando uma mosca, o vento ao redor dela aumentou e de alguma forma, mudou a direção das balas. Clique. Merda. Chris xingou enquanto sua arma disparava um tiro de festim, tentando recarregá-la, mas acabou sendo muito lento, pois Jennifer já estava na frente dele e o atingiu no rosto, fazendo-o derrapar no chão. Seus lábios se torceram em desgosto enquanto tudo se tornava mais caótico e saía do que ela esperava. Nunca foi do seu interesse ir tão descaradamente contra o bando Ali e os Argents. O bando budista era uma opção inaceitável por causa do quão vingativos ela sabia que Tristan e Malia poderiam se tornar. Agora ela estava num ponto sem volta e era melhor se tornar mais radical e confiante em suas escolhas, pois um simples erro ou uma pequena hesitação naquele momento poderia ser fatal. Ela olhou ao redor e viu que a luta estava se espalhando lentamente para a floresta e quando ela estava prestes a se virar e correr para o porão sob as raízes do Nemeton, ela sentiu algo atrás dela que a fez congelar. Virando o pescoço ligeiramente para o lado, seus olhos mal focaram no que estava atrás dela quando perceberam um par de olhos vermelhos olhando diretamente para ela. Deucalion estava olhando diretamente para ela e apenas o olhar dele foi o suficiente para congelá-la. Ela deu um passo instintivo para trás, mais uma vez, e à visão disso, ela jurou, colocou um sorriso no rosto do monstro. Ele não está falando sério. Ela pensou ao ver sua forma parcialmente mudada. Não era a forma do monstro aterrorizante que ela teve o pesadelo de ver. Apenas seus olhos e garras estavam deslocados e só isso ainda fazia soar alto os alarmes em sua cabeça. Ele deu um passo e ela deu um para trás, então franziu a testa ao perceber o que tinha feito e felizmente para ela, antes que Deucalion pudesse chegar ao seu lado. Lanças de sangue bloquearam seu caminho enquanto Tristan e Satomi mais uma vez se chocavam com ele. Ao assistir à luta, ela entendeu imediatamente que eles não estavam tentando seriamente matar um ao outro porque assim como Deucalion, ela sabia que Tristan era muito mais assustador do que a exibição que ele estava fazendo. Ela está indo atrás de Stilinski. Ela ouviu Tristan gritar enquanto ela ia em direção à escotilha para ir mais fundo nas raízes do Nemeton. Ela viu Derek e Chris tentando se levantar para persegui-la, mas eles não conseguiriam detê-la antes que ela abrisse a garganta de Stilinski, e era exatamente isso que ela pretendia fazer se uma chuva de finos fios de sangue não caísse sobre ela. Os poucos segundos que ela levou para se esquivar e se proteger foram retomados pela saraivada de balas de Argentergengia vindo em sua direção e Derek tentando o seu melhor para rasgar sua garganta, embora ambos tenham tido pouco ou nenhum sucesso. Alison, pegue Stilinski. Oh, ela realmente queria matar aquele vampiro. No momento em que Argentergengia viu sua filha se aproximando de onde eles estavam lutando, o homem começou a dar 120% de si, chegando ao ponto de mudar o tipo de bala que estava usando, algo que Jennifer notou com extremo desagrado. Visco. Assim como era uma antítese para vampiros e lobisomens, também era útil contra druidas como ela e, em geral, quase todas as criaturas míticas. Ao contrário de suas outras balas, sempre que ela tentava redirecioná-las ou detê-las completamente, as balas explodiam em uma névoa verde enquanto o visco nelas lutava contra sua manipulação sobrenatural. Ele pode ter sido louco antes de morrer, mas meu pai foi um dos maiores caçadores de sua geração. Chris disse, sem incluir o fato de que ele tinha muito pouca munição para esse tipo de bala. Forjar balas de visco não era uma coisa fácil. Vá, nós cobriremos você. Derek a encorajou enquanto se esforçava para uma mudança completa e rugia com raiva para Jennifer, que também estava no último fio de sua paciência. Eu vou matar todos vocês. Ela gritou furiosa. Em resposta ao seu grito, o vento aumentou e Derek, Tristan, Satomi e Deucalion puderam ver pequenas rachaduras saindo das árvores próximas em direção a Alison, Derek e Chris, que estavam mais perto do Nemeton. Chris chegou um momento tarde demais e uma raiz surgiu do chão e se enrolou nele, assim como Derek. Mas o alfa reagiu rapidamente e cortou as raízes da videira antes que elas pudessem enrolá-lo firmemente. Alison estaria na mesma posição que seu pai se não fosse pelas duas lanças de sangue que perfuraram as raízes da videira direto no chão, dando a ela tempo suficiente para explodir a escotilha enquanto Derek enfrentava Jennifer sem sentido. Capítulo 169. Alison correu pela pequena escotilha de madeira com pressa, gritando ao sentir o que pareciam pequenas bombas explodindo acima dela. Ela viu o xerife amarrado gritando por socorro ao ouvir os sons da batalha e os rugidos acima. Você é Alison Argentergengia, colega de classe de Stiles. Ela disse enquanto soltava. Por favor, não diga nada ainda, pelo menos até que o levemos para um lugar seguro. Com licença, mocinha, mas eu sou o xerife. Eu sei disso, mas não posso explicar nada a você, porque bem, uma lança de sangue perfurou a escotilha de madeira e se fixou no chão na frente deles. Por causa disso,
O xerife ficou abalado, mas conseguiu manter o silêncio enquanto olhava para a lança de sangue com espanto e choque. Ele também ficou surpreso quando viu Allison sacar uma arma, mas guardou o que quer que quisesse dizer para quando tivesse acessado completamente a situação. Ao sair do pequeno porão sob o Nemeton, o xerife testemunhou a coisa mais assustadora que já viu na vida e foi Allison quem o deteve quando ele instintivamente tentou sacar sua arma ao ver Tristan. "Tire-no daqui agora!" Chris gritou ao ver que os dois tinham saído. Ele sabia que sem o sacrifício, Jennifer seria forçada a fugir e eles poderiam finalmente se concentrar em Deucalion. "Oh, que diabos é isso?" Noah Stilinski gritou em choque ao ver os alfas e betas completamente transformados batalhando em uma demonstração de selvageria bestial. Allison agarrou suas mãos e saiu correndo. "Não temos tempo. Minha mãe e a mãe de Scott foram sequestradas assim como você e precisamos encontrá-las. Stiles e Isaac Larry já estão lá fora procurando por elas." Noah deu uma rápida olhada para trás e então reprimiu sua curiosidade crescente para se concentrar na pequena informação que Allison acabará de lhe dar. "Tem um telefone com você? Preciso fazer uma ligação." Pegando o telefone dela, ele ligou para a delegacia e repassou a informação que Allison acabará de lhe dar, incapaz de duvidar da veracidade daquilo depois do que tinha visto. "Atenção todas as unidades. POV, com Stiles, Tierney e Isaac." Acelerando a todo vapor no carro de Derek com Isaac dirigindo, o grupo fez uma parada rápida na casa de Scott para pegar algo que tinha o cheiro de Melissa, que Tierney farejou, sendo o lobisomem mais experiente entre os dois. Stiles tentou fazer várias ligações para Melissa, mas nenhuma delas foi completada. E até mesmo sua ligação para o hospital retornou com uma resposta negativa de que ninguém sabia onde ela estava desde que voltou para casa depois do turno da noite. "Já conseguiu alguma coisa?" Stiles perguntou impacientemente, ao que Tierney balançou a cabeça. Ele estava ficando desesperado repetidamente conforme o tempo passava e eles ainda não tinham conseguido um rastro de Melissa ou Argentergenja. E ele também ignorava o que estava acontecendo no bosque de Nemeton. Enquanto Isaac dirigia pelas estradas de Beacon Hills, o telefone começou a tocar. "Ei Boyd, desculpe, não posso falar agora." Ele disse urgentemente enquanto colocava o telefone no ouvido. "Espera, o quê? Volta de novo." Ele então estendeu o telefone e colocou-o no viva voz. É a Lydia. Ela me ligou dizendo que não conseguia falar com ninguém. Ela disse que continua ouvindo barulhos de coruja e algo mais que ela não consegue descrever. Onde você está agora? Onde está Lydia? Stiles perguntou. Estou indo até ela agora. Acho que a mãe dela está tendo outro ataque de pânico. Tem alguma coisa acontecendo? Vocês parecem sérios? Sim, você poderia dizer isso. Isaac respondeu. Entendo. Não é de se espantar que eu não conseguisse falar com Tristan e Malia. Quase pensei que ambos estavam sendo mesquinhos e ignorando minhas ligações. De qualquer forma, o que está acontecendo? Aparentemente a mãe de Scott e Allison foram sequestradas e estamos tentando encontrá-las. Isaac disse, e com o silêncio que a linha ficou imediatamente depois, Isaac sabia que Boyd estava tão chocado quanto eles ficaram quando ouviram Jennifer dizer isso. E Lydia pode ajudar de alguma forma? Não sabemos. Mas agora precisamos de qualquer coisa próxima de uma pista que possamos obter. Stiles respondeu. Eles chegaram à casa de Lydia e mesmo de fora podiam ouvir a voz frenética de Lydia quase gritando aos céus. Para a sorte deles, não encontraram a mãe dela na porta, senão teriam que passar muito tempo explicando e consolando a mulher perturbada. Lida, acalme-se. Conte-nos o que aconteceu. Onde diabos está Tristan? Ela gritou freneticamente. Eles provavelmente estão lutando contra o Alpha Pack enquanto falamos. Por quê? Isaac respondeu, fazendo com que Lydia e Boyd olhassem para ele, percepção e choque evidentes em ambos os rostos. Porque ela suspirou e desabou na cama, sem perceber a urgência que todos tinham em fazê-la perder tempo. Comecei a ouvir esses sussurros desde aquela noite. Bem, nada disso acabou sendo útil. Tierney disse. Ela não sabe onde eles estão, e quanto mais tempo passamos aqui, mais perto eles estão de morrer. Se é que já não estão. Desculpe, quem é você? Lydia perguntou a única estranha no grupo, mas a garota não respondeu e simplesmente saiu da casa, seguida por Isaac. Espera, e eu? Estou aqui, morrendo de medo e vocês estão indo embora? Pessoas estão prestes a morrer, Lydia. E a menos que você possa nos ajudar a encontrá-las, então estamos claramente perdendo nosso tempo aqui. Stiles gritou em um raro momento. Seus nervos estavam todos à flor da pele com o conhecimento de que tanto seu pai quanto a mãe de Scott estavam em grave perigo. Surpresa com a reação dura de Stiles, Lydia gaguejou, visivelmente lutando para dizer alguma coisa. O que houve, Lydia? Boyd, que logo percebeu sua reação, perguntou, chamando a atenção dos outros para a garota inquieta. Eu me sinto sufocado. É como se eu estivesse encurralado por todos os lados e não importa o quanto eu grite, parece que ninguém me ouve. Como se eu estivesse em um túmulo. Isaac disse distraidamente com um tom compreensivo e imediatamente todos os seus olhos se ergueram em compreensão. Estou dirigindo. Boyd disse e entrou no carro de Lydia antes que a garota pudesse dizer qualquer coisa. Bem, entre. Alguém iluminou a estação do xerife? Parece um Natal azul lá fora. Seguindo Isaac, eles dirigiram a toda velocidade até o cemitério, observando os esquadrões de policiais dirigindo por Beacon Hills. Por que a polícia está em todo lugar? Não vamos ser presos, vamos? Boyd perguntou, um pouco assustado com a perspectiva de estar do outro lado da lei. Não, acho que é meu pai. Gente, calem a boca.
Acho que consigo ouvir alguma coisa. Tierney gritou. Aqui. Ali, amarradas sob uma das árvores no outro extremo do cemitério estavam as duas mulheres que o grupo saiu procurando. Oh, graças a Deus. Você se importaria em me ajudar a tirá-los dessa? Eu não sou o único com garras, lembra? Lentamente as duas mulheres começaram a acordar e a primeira coisa que receberam foi um olhar crítico da Lady Argentergengia, cuja expressão só relaxou quando ela percebeu quem exatamente elas eram. Meninos e meninas. Stilles? Sim? Não estamos mortos, estamos? Stilles riu bem-humorado enquanto balançava a cabeça levemente. Ainda. Você ainda não morreu. Haha, espertinha. Melissa relaxou visivelmente, seus nervos de aço só superados pelo olhar composto da garota de Chris, Vitória. Lídia, o que está acontecendo? Vitória perguntou a Lídia, a única pessoa com quem ela estava familiarizada, porque é claro que ela não perguntaria a um beta de Ali. Eu, o Derek, o druida, Deucalion e o bando budista estão atualmente na floresta brigando. E Scott também está lá. Stilles respondeu, acrescentando a última parte para a mãe de Scott em um esforço para esperançosamente tranquilizá-la. E Alison? Também lá. Vitória assentiu e não disse nada além de ir embora. E para onde você vai? Ao contrário dos outros, Isaac não estava tão assustado, bem, talvez não totalmente, ou respeitoso com qualquer um dos Argents, incluindo Alison. Ela parou, olhou fixamente para ele com tanta frieza que ele estremeceu inconscientemente, e foi embora enquanto dizia, meu marido e minha filha estão lá fora. É onde eu deveria estar. Isaac, vamos lá. Já perdemos tempo demais. Tierney o puxou em direção ao carro de Derek e mais uma vez dirigiu de volta para a floresta. Pessoal, podemos ir embora por favor? Eu não gosto de ficar aqui. Capítulo 170. Tristan caiu no chão e girou para trás para evitar o impacto do calcanhar que mirava sua cabeça, franzindo a testa ao perceber o quão pior a situação de repente ficou. Depois que Alison pegou o xerife e saiu correndo dali, todos ficaram automaticamente frenéticos, com ele e Satomi se movendo completamente para combater Deucalion. Deucalion, por outro lado, finalmente revelou o tipo de monstro que ele realmente era e Tristan, ao ver isso, imediatamente começou a pensar. A melhor jogada deles naquele momento era encontrar uma maneira de quebrar o impasse a seu favor e Tristan já tinha uma em mente. O único problema era que ele sabia que Satomi não conseguiria segurar Deucalion sozinha se ele agisse. Na verdade, nenhum deles aqui conseguiria segurá-lo sozinho. O sangue congelou as mãos de Deucalion e ele tentou cortá-lo, mas o homem simplesmente o arrancou como se fosse cerâmica quebradiça e não sangue cristalizado. O tempo estava se esgotando e quanto mais eles protelassem, mais não conseguiriam segurá-lo. Satomi enfrentou Deucalion, mas havia pouco que ela pudesse fazer quando se tratava de realmente matá-lo ou mutilá-lo. Ela era uma mestre em artes marciais. Mas não era como se Deucalion não conseguisse se defender ou que suas habilidades de lobisomem não ofuscassem as dela em todos os sentidos. Ele era um alfa que sugava todo o poder de seus betas matando-os, e havia matado alguns alfas por conta própria ao longo dos anos. Satomi pode ser mais velho e sábio, mas havia pouco conhecimento que pudesse fazer em uma batalha direta contra um poder esmagador. E foi então que ele começou a mudar completamente. Cada lobisomem nas redondezas, até mesmo Jennifer e Chris, sentiam como se algo retorcido estivesse se enrolando em suas gargantas e que eles perderiam suas vidas se cometessem o menor erro. E esse sentimento não era errado. Tristan não era o único a ganhar tempo, pois essa era a mesma jogada que Deucalion fez, mas isso não era porque ele não conseguia lutar contra Jennifer sozinho, não. A razão pela qual ele esperou por uma mudança no lado de Jennifer foi porque ele sabia que se ele matasse Jennifer muito rápido, especialmente depois que ela completasse seu ritual, os outros, o budista e o bando Ali, rapidamente se juntariam e o atacariam. Eles podem nem esperar que ele terminasse de matar Jennifer antes de se unirem para detê-lo, e então ele teria que enfrentar um Darash poderoso e vingativo. Um vampiro difícil de matar e uma série de betas porque Satomi e Derek não perderiam tempo indo atrás de seus alfas para cortar qualquer poder que ele pudesse extrair de sua ligação com seus alfas. Sua melhor aposta era que eles impedissem Jennifer de completar seu ritual e então rapidamente o subjugassem para matá-la. No antigo jogo de Go, um movimento como esse é chamado de Myoshu, um movimento que excede as expectativas e vira o jogo. Não é exatamente um movimento divino, mas foi a criação de um. Sua pele escureceu, adquirindo um pigmento preto-azulado mais escuro, o brilho vermelho de seus olhos se intensificou. Suas feições faciais ficaram mais rígidas e seus músculos saltaram. Com essa atitude, Tristan finalmente entendeu por que seu epíteto era o lobo demônio porque, na verdade, ele parecia um lobo demoníaco. Nosso encontro social termina aqui, Jennifer. Sua voz assumiu um tom ainda mais sombrio que assustou todo mundo. Os betas, incluindo Malia, estavam visivelmente tremendo e se encolhendo enquanto ele articulava suas palavras. Que pena que seu pequeno ritual teve um fim prematuro. Que pena mesmo. Ho-ahar! Ho-ahar! Os gêmeos soltaram rugidos aterrorizantes quando seu alfa finalmente começou a levar as coisas a sério. Malia, Brett, Scott e Lori facilmente dominados, arremessando e arranhando seu caminho através deles. Ho-ahar! Duplo ponto de exclamação. Derek e Tristan soltaram rugidos de gelar o sangue em resposta às provocações dos gêmeos. Seu orgulho predador, junto com uma pitada de vigor juvenil, não aceitariam tais atos de intimidação de criaturas às quais eles se consideravam superiores.
O sangue de Tristan ferveu de excitação, como se respondesse ao seu rugido, e até Malia conseguiu ficar mais ereta depois de ouvi-lo rugir, algo que não escapou à atenção de Satomi ou Deucalion. Já que chegamos até aqui, direi uma vez, Yennefer está morta. E quanto a vocês dois, ele dirigiu olhares para Scott e Tristan, juntem-se a mim e sejam os alfas que vocês deveriam ser. Não precisamos lutar, Deucalion. Queremos que Yennefer seja parada tanto quanto você, Scott exclamou. Para ele e para alguns deles também, Deucalion ainda não havia cruzado a linha de um inimigo morto ou morto, mesmo depois de terem matado 2 de seus alfas. Derek poderia odiá-lo com todas as suas forças pelo que ele fez com Cora e Erika, mas ele não iria persegui-lo se Deucalion recuasse. Sua ingenuidade é seu maior obstáculo, Scott. O lobo demônio zombou, deixe-me esclarecê-lo. Os sentidos de Scott e Lori praticamente uivaram quando Deucalion disse isso, e foi nesse mesmo momento que seus olhos o perderam de vista. Quando finalmente registraram a presença tênue, quase inexistente, de Deucalion atrás deles, tudo o que havia ao redor era um mundo vermelho congelado, enquanto o sangue de Tristan os prendia em um casulo de sangue congelado. Fileiras de dentes visíveis, irregulares e afiados como navalhas rosnaram para Deucalion e olharam ameaçadoramente para a mão presa a alguns centímetros do pescoço de Scott, tendo reagido instantaneamente no momento em que sentiu que o alertava do perigo mirando na direção de Lori. Ele se moveu sem que ele o empurrasse e de repente se viu se movendo em direção a Lori. O casulo que prendia os dois os empurrou em direção a Tristan e derreteu, fluindo de volta para o vampiro irado. Os gêmeos. Foi tudo que ele conseguiu dizer antes que tudo ficasse turvo em sua perspectiva. Os verdadeiros monstros finalmente estavam prontos para brincar. Tudo, desde o breve discurso de Deucalion até ele atacar Scott, aconteceu em um instante. Quando Scott e Lori reagiram, os gêmeos já haviam se fundido na gigantesca entidade alfa que poderiam se tornar, e já estavam tentando destruir Malia e Brett. A única razão pela qual Malia e Brett, e até mesmo Scott e Lori até certo ponto, sobreviveram tanto tempo contra qualquer um dos gêmeos foi porque eles estavam um nível acima dos betas normais. Brett e Malia eram os principais companheiros de luta de Tristan antes de ele se tornar um alfa, e até o derrotaram muitas vezes enquanto crescia. Lori e Scott, embora em menor grau, também eram mais do que adeptos à luta. Lori sendo porque Malia a arrastava sempre que Brett e Tristan estavam ocupados mutilando um ao outro. Scott por causa de seu tempo treinando com Derek e recentemente com Deucalion. Do lado do patriarca Argenter Gengia, Chris sabia quando estava perdendo a cabeça, especialmente quando estava lutando contra criaturas sobrenaturais sem planos definidos ou armadilhas cuidadosamente elaboradas, como a situação atual, e foi por isso que ele fez a escolha mais fácil de se juntar aos betas e tentar matar ambos os gêmeos, ainda mais quando eles eram um alvo gigante. Ele olhou para o que rapidamente estava se tornando um círculo: Deucalion, Derek, Tristan, Satomi, Yennefer Blake, todos eles completamente transformados. Com Yennefer em sua forma mutilada, pois custava seu poder continuar usando sua forma humana imaculada, e assentiu com aprovação para si mesmo por sua decisão inteligente. O problema com a atual situação de liberdade total era que nem Deucalion nem Yennefer estavam dispostos a confiar em Ali ou Ito, e definitivamente não um no outro. Uma das caudas de Tristan disparou para frente antes de se dividir em 2 direções em direção a Deucalion e Yennefer, mas este último se esquivou facilmente, enquanto o primeiro casualmente a cortou ao meio com suas garras alongadas. No momento em que cortou o rabo de Tristan, ele estava de repente na frente do adolescente com suas garras deixando o meio do corpo de Tristan enquanto deixava 5 marcas profundas de garras para trás. Sua segunda mão já estava na metade do caminho para o pescoço de Tristan, mas acabou sendo agarrada em um forte torno por Satomi, que agora estava ao lado de Tristan. Vendo a abertura das costas de Deucalion viradas para ela e Derek rapidamente diminuíram a distância entre eles, a primeira um passo mais rápido que o último, e conjurou o máximo de poder que pôde em suas palmas e golpeou violentamente as costas aparentemente desprotegidas do lobo demônio. Filsishi. Tom. O vento uivava quando a mão dela bateu nas costas de Deucalion, fazendo o ar ondular enquanto uma ventania se dispersava em todas as direções ao contato. Mas Deucalion não estremeceu um músculo. A estupidez não deve ser elogiada, mas eu aplaudo a sua, Yennefer. Mesmo parada atrás dele, ela conseguia sentir o sorriso de pesadelo atualmente em seu rosto. Que tal fazermos com que eles entendam, Yennefer? Entenda por que você precisou cortar as gargantas de tantos em sacrifício, virgens, guerreiros, curandeiros e filósofos, só para me encarar? A cor desapareceu lentamente do seu rosto enquanto ela compreendia o que tinha acabado de acontecer. Ela esperava por isso, não, ela sabia que isso aconteceria sem a preparação completa. Mas saber algo e finalmente conseguir ver e entender o motivo pelo qual isso acontecia eram 2 coisas completamente diferentes. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.